Olá, pessoal, novamente, bom dia. Retorno, então, ao segundo bloco da nossa aula de hoje. Estamos aí falando de roubo, artigo 157, Decreto-Lei 2848 de 1940, Código Penal. Bem, encerrei a última aula trazendo para os doutores um questionamento interessante, nosso último bloco, perdão, e antes de adentrar especificamente a esse questionamento, vou trazer para vocês as classificações, primeiramente, a respeito do roubo próprio e do roubo impróprio. O que seria a figura do roubo próprio? O que seria a figura do roubo impróprio? Vamos ver isso de uma forma bem didática? Bem, vamos lá. Quando o dispositivo nos diz subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, nós temos a figura do roubo próprio. Então, até aqui, nós temos a figura do roubo próprio. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Se há elementar do dispositivo, então. Se há elementar do dispositivo, então, é verificada pela violência ou pela grave ameaça, nós estamos falando aí de quê? De roubo próprio. Contudo, se a elementar percebida for diversa, se a elementar percebida for pela impossibilidade de resistência da vítima, nós teríamos aí a figura do roubo impróprio, quando lá se diz subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, depois de o quê? Fazer o quê? Por qualquer meio, reduzir a impossibilidade de resistência da vítima. Reduzir a impossibilidade de resistência da vítima. Então, nesse caso, nós temos a figura do roubo impróprio. Doutor e doutora, entendeu isso? Perfeitamente. Vamos também tratar da figura a respeito das formas de classificação da violência empregada. Informei aos doutores que a violência, lá no nosso primeiro bloco, ela é caracterizada por aquela violência, o quê? Aquela violência dirigida contra a pessoa, tá? A violência tem que ser dirigida contra a pessoa. Veja que não há dúvida em relação à questão da violência ter que ser exercida para fins de configuração do roubo contra a pessoa. Note aqui, o doutor e a doutora, que o dispositivo é específico, violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se a violência é empregada em relação à coisa, nós não teríamos aí a figura do roubo, perfeito? Pelo menos não teríamos, nesse caso, tão somente pelo emprego da violência contra a coisa, a elementar necessária à configuração do delito de roubo. Perfeito até aqui, respirou o doutor, respirou a doutora. Na sequência, a gente traz a ideia, então, de que a violência ela pode ser direta ou indireta. Direta em que sentido? A violência é empregada em face da pessoa, em face da vítima que detém ou possui a coisa. A violência, então, nesse caso, ela é empregada em face da pessoa que detém ou possui a coisa. A vítima é exclusivamente quem? Aquele que está em posse, ainda que momentânea, ainda que não seja o legítimo proprietário da coisa subtraída. Nesse caso, então, nós temos aí a violência direta ou imediata. Nós temos, nesse caso, a violência direta
ou imediata. Perfeito até aí? O doutor e a doutora respirou? O doutor e a doutora compreendeu? Perfeito. Então, na sequência que nós temos, se a violência direta ou imediata é aquela empregada em face da vítima que detém ou possui a coisa, ainda que momentaneamente que não lhe seja o real proprietário, ainda que não lhe seja o legítimo proprietário, nós temos que a violência indireta ou mediata é aquela empregada contra pessoas o quê? Próximas à vítima, que faz com que a vítima, temerosa de que aquela violência lhe seja também dirigida, temerosa de que aquela violência lhe seja também empregada, entrega a coisa alheia móvel à alma cebosa. Respirou até aqui? Meu doutor e minha doutora, preste atenção. Violência direta ou imediata é aquela destinada à vítima. Violência direta ou imediata é aquela direcionada à vítima que detém ou possui a coisa, ainda que momentaneamente, e ainda que não lhe seja o real proprietário. Entendeu isso aí? Então, quem é a vítima da violência direta? Quem é a vítima da violência o quê? Imediata. A vítima é a pessoa que detém ou possui a coisa. Noutro aspecto, se a violência é empregada contra pessoas ao redor da vítima, para com que essa vítima, temerosa de que essa violência lhe seja também empregada, entregue a coisa, nós temos um roubo com duas vítimas. Veja, a vítima que sofreu a violência, muito embora ela não seja possuidor, muito embora ela não seja detentor, ou ainda que nem proprietário da coisa ela seja, ela também foi vítima do delito. Ela também foi vítima do delito. Então, aqui, em relação ao sujeito passivo, nós temos que o roubo é um crime comum, ou seja, ele não exige qualidade especial do agente. Igualmente, em relação ao sujeito passivo. Quem pode ser vítima do roubo? Toda e qualquer pessoa, independentemente de circunstâncias pessoais. Contudo, faço aqui a ressalva de que a vítima do delito pode ser tanto o possuidor e detentor da coisa, como também aquele que foi vitimado pela violência. Porque a violência pode ser dirigida a terceiro, e não o possuidor e detentor da coisa. Então, quem é a vítima? É aquele detentor ou possuidor da coisa, ou aquele também em que é lhe empregada a violência ou a grave ameaça. Dois assuntos polêmicos que nós temos para tratar na nossa aula de hoje. Vamos entrar agora no questionamento que eu fiz ao finalzinho da aula. Bem, eu disse a vocês o seguinte caso. Ora, para fins de grave ameaça, no crime de roubo, nós temos que entender uma ameaça instantânea, para que a vítima fique temerosa e entregue o objeto e entregue a coisa alheia móvel imediatamente. Foi o que eu disse. E aí eu lhes trouxe o exemplo. Estou saindo aqui de casa daqui a pouco para ir para a audiência. Sou abordado por um terceiro infrator. Esse infrator me diz, doutor, me dá a sua carteira. Eu digo não. Então, esse terceiro infrator, ele me diz, ora, doutor, mas se você não me der a sua carteira agora, eu vou fazer uma magia negra, eu vou fazer vou pedir, vou rogar os santos do inferno, que eu acredito, para que providenciem a morte do senhor com muito sofrimento. Eu pergunto, caracterizar-se-á grave ameaça para fins de configuração do roubo?
Não. No meu caso, não. Você sabe por quê? Porque eu não sou demasiadamente religioso a ponto de me abalar psicologicamente com essa ameaça e entregar a carteira. Hugo, eu não entendi. Entendeu? Sim, vai lá na ideia do estelionato sexual. Vocês já viram falar? Vai lá na ideia dos escândalos sexuais envolvendo religiosos. Então, quando um padre vira para uma fiel e diz: olha, se você não tiver relação sexual comigo, você vai para o inferno. Isso, para muitas estudantes da nossa sala que estão aí nos assistindo, um abraço para vocês, meninas, pode soar como ridículo. Você nunca vai se sujeitar a ter relação sexual com esse padre, com esse pastor, com quem quer que seja. Nesse sentido, claro. Agora, se porventura essa vítima ela for demasiadamente religiosa, que o temor dela de ser apedrejada pelos céus, o temor dela de ser uma afronta à sua religião, leve ela a crer que, de fato, aquilo ela torna ela, obrigada a realizar aquele ato, nós estaríamos diante, sim, de uma grave ameaça, inclusive para a configuração do delito de roubo. Então, como nós vamos entender o delito de roubo? Nós temos que fazer um juízo psicológico a respeito da vítima. Um juízo psicológico em que sentido? Ora, precisamos responder sobremaneira a seguinte pergunta: para fins do delito de roubo, para a configuração ou não da elementar da grave ameaça, precisamos fazer a seguinte pergunta: é uma ameaça demasiadamente ridícula que não impõe qualquer temor à vítima? Não temos configurado o crime de roubo. Se a sua resposta for afirmativa a essa pergunta, ora, essa ameaça é demasiadamente ridícula a ponto de não impor à vítima qualquer temor de consequência. Se a sua resposta for sim, não temos consubstancialmente demonstrado o delito de roubo. Lado outro, se a sua resposta for não, e a justificativa for a seguinte: ora, essa ameaça, muito embora materialmente impossível, levando-se em conta a aferição religiosa da vítima, trouxe a ela quem? Trouxe à vítima uma sensação de possibilidade latente de consequência espiritual. Muito embora a consequência seja espiritual, essa vítima ficou temerosa. Se essa vítima ficou temerosa, se caracterizado está esse temor acentuado em relação à vítima, indene de dúvidas que nós temos o delito de quê? De roubo. Perfeito? Entenderam essa polêmica? Vamos entrar agora, parte final da nossa aula, eu deixo o melhor sempre para o final. Vamos entrar agora em uma outra polêmica. Veja bem, aqui nós temos a ideia do parágrafo 2º, uma causa de aumento de pena em 2/3. Leia lá, doutor. Vamos ver lá. Parágrafo 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercido com emprego de arma de fogo. Vamos fazer de novo a leitura, com calma? A pena se aumenta de 2/3 se a violência é exercida com emprego de arma de fogo. O doutor e a doutora têm que entender que a arma branca está tratada aqui, ó, lá no inciso 7º do parágrafo anterior. E nós vamos ver que existiu uma lacuna. O legislador andou mal. Um pouco tempo agora, recentemente, nós vamos entender na aula ao vivo por que o legislador andou mal. Nós tivemos uma lacuna aí a respeito da arma branca, num determinado espaço de tempo. Tá? Então, não entre aqui no parágrafo 2º
na ideia de arma branca ou não. Estou falando de arma de fogo. Parágrafo 2º, apenas se aumenta de 2/3 se a violência é exercida com arma de fogo. E aí eu lhes faço uma pergunta. A pergunta que eu trago ao doutor, a pergunta que eu trago à doutora é a seguinte: para fins de caracterização da causa de aumento de pena talhada ao rigor do parágrafo 2º-A, o simulacro de arma de fogo é suficiente? A arma de brinquedo, muito parecida com a arma real, com a arma de verdade, é suficiente para a incidência do parágrafo 2º-A do artigo 157? A resposta só pode ser, muito embora pequenas divergências doutrinárias, mas a resposta só pode ser negativa. Negativa por quê? Vamos fazer a seguinte análise. O delito do artigo 157, ele traz ali uma causa de aumento de pena fundada no parágrafo 2º-A, em razão da arma de fogo, pelo latente risco à integridade física da vítima. Se nós temos uma arma de fogo que é impossível de causar um dano lesivo à vítima, na forma como se buscava coibir, nós não teremos ali a incidência da causa de aumento de pena. Contudo, a arma de fogo, o simulacro da arma de fogo, a arma de fogo de brinquedo, é suficiente para caracterizar a grave ameaça prevista como elementar no caput. O que eu não entendi? Eu falei, meu filho, o sujeito te aponta uma arma, você entrega o celular, essa arma é de brinquedo. Está configurada a grave ameaça. Eu não tenho aqui um furto, eu tenho aqui um roubo. Por quê? Vai lá no temor. A vítima se sentiu demasiadamente temerosa e entregou a coisa imediatamente. Contudo, nós não estaríamos diante ali da incidência do parágrafo 2º-A. Certo? E aí eu pergunto para os doutores e doutoras matutarem para a nossa próxima aula. E a arma desmuniciada? E a arma sem munição? Ou e a arma estragada? Aplicar-se à ideia referente ao simulacro ou não? Ou estaríamos diante aí, sim, da incidência do parágrafo 2º-A? Polêmicazinha que a gente vê na próxima aula. Um abraço.